Olá, eu sou Fabiana, astróloga, e venho através dessa videoaula trazer o tema nodos lunares. Ao longo desse vídeo eu vou expor a visão que eu tenho sobre os nodos a partir das minhas experiências e da observação, e alicerçado na teoria de alguns autores com os quais eu tive acesso ao longo dos meus estudos astrológicos. Vou citar o nome desses autores mais adiante. Então, essa literatura astrológica com a qual eu tive contato me forneceu uma base que me ajudou, através da observação e da minha prática, chegar às minhas próprias conclusões sobre os nodos. Eu inicio explicando que os nodos, o que os nodos representam, né? O que são os nodos lunares num desenho de um mapa astrológico. Os nodos nada mais são do que uma linha, um eixo com duas pontas, que também se chamam polaridades. Uma polaridade se chama nó do norte e a outra polaridade é o nó do sul. Essas polaridades estão posicionadas em casas astrológicas que representam áreas da vida. E esses pontos estão posicionados em signos. É importante reforçar que os nodos estão sempre em oposição, nunca de outra forma. Um exemplo de posicionamento por signo. Se o nó do norte estiver posicionado no signo de Escorpião, o nó do sul vai estar em Touro, porque Touro e Escorpião são signos opostos complementares. E um outro exemplo, se você tem o nó do norte no signo de Virgem, o nó do sul vai estar em Peixes, porque Virgem e Peixes são opostos complementares. Se no nó do norte tem o signo de Leão, o nó do sul vai estar no signo de Aquário, porque Leão e Aquário são signos opostos e complementares. Existem dois tipos de nodos, o nó do médio e o nó do verdadeiro. O nó do médio é largamente utilizado pelos astrólogos na interpretação de mapas, e o nó do médio ele oscila entre o movimento retrógrado e entre o constante. Ele oscila entre o movimento retrógrado e constante, e o nó do verdadeiro é sempre constante. A revolução dos nodos pela mandala zodiacal, pelo zodíaco de Áries a Peixes, leva 18 a 19 anos para se completar. E que por signo, o percurso dos nodos por signo leva de 18 a 19 meses. Nesse momento, o nó do norte está posicionado no signo de Câncer e o nó do sul no signo de Capricórnio. Como eu havia explicado antes, que o movimento dos nodos é sempre retrógrado, quando o nó do norte sai de Câncer, ele entra no signo de Gêmeos, porque o signo de Gêmeos é anterior ao signo de Câncer. Antes de ter entrado no signo de Câncer, o nó do norte estava posicionado no signo de Leão, que é o signo posterior ao Câncer. Então, reforçando, o movimento dos nodos é sempre retrógrado, de trás para frente. Então, ele estava anteriormente em Leão, o nó do norte. No momento, ele está transitando por Câncer, e quando ele sair de Câncer, ele entra em Gêmeos. Mesma coisa, o nó do sul, outro ponto da polaridade do eixo. O nó do sul, nesse momento, está em Capricórnio. Anteriormente, ele estava em Aquário. Pelo movimento retrógrado, ele saiu de Aquário, foi para Capricórnio. E no próximo, continuando no movimento retrógrado, ele sai de Capricórnio e entra no signo de Sagitário. Na astronomia, os nodos não são pontos físicos no espaço, não são corpos
com massa, que nem os planetas. Os nodos são pontos virtuais e só podem ser calculados através de programas de astrologia, né? Através desses programas que vão calcular o posicionamento desses nodos por signo e por grau. Então, o que eu posso dizer para poder explicar um pouco melhor como é que se formam os nodos é o seguinte: os planetas, os corpos celestes, eles têm um movimento, eles possuem um movimento no espaço, eles se movimentam no espaço, e esse movimento não é constante, é variável, muito variável. Então, nesse movimento variável surgem anéis na órbita do planeta que se cruzam com os anéis da órbita do outro planeta, que nesse cruzamento forma a linha de nodos. Como os nodos lunares são nodos da Lua, então vamos trazer para perto da gente e explicar pela percepção, pela perspectiva da Lua. Então a Lua, que é um satélite da Terra, ela possui movimentos também que são super irregulares, e a Terra mantém um movimento constante, regular. Então esse movimento irregular da Lua forma esses anéis em volta da órbita dela, que quando esses anéis se cruzam com os anéis da Terra, formados no movimento movimento da Terra, quando cruza esses anéis da órbita da Lua com a órbita da Terra, forma a linha de nodos. E é a partir daí que surgem os nodos lunares. Na área da astrologia moderna, existem várias vertentes que trabalham com conceitos diferentes de interpretação dos nodos lunares. Existem várias, na verdade, mas as mais conhecidas e as mais conhecidas e as mais utilizadas são da psicologia, da astrologia psicológica e da astrologia kármica. No âmbito da astrologia psicológica, eu trouxe dois autores, o Dane Rudhyar e a Dana von Tholen. O Dane Rudhyar, ele entende o nó do sul da seguinte forma: ele acredita que o nó do sul está ligado a tudo que é biológico, hereditário, o comportamento emocional, tudo que está interno no indivíduo é o que é representado pelo nó do sul. E o nó do norte representa no posicionamento por casa, por signo, e vai representar uma área da vida em que você deve partir para ação, onde possibilidades surgem, você pode exercer a sua vontade, é onde as coisas acontecem e é onde você pode desenvolver a sua personalidade. Então, para explicar o funcionamento do nó do norte, o Dane Rudhyar segue a linha da astrologia junguiana, que trata da questão do self e do ego, que nada mais são que o próprio eu. Então, para entender o movimento em relação ao nó do norte, as experiências envolvendo o nó do norte, nós entendemos que o self é a totalidade do ser, ele é, o self é. E o ego, ele está posicionado no interior do self e ele precisa se desenvolver. E ele se desenvolve através das experiências de vida com as quais o indivíduo tem contato, através do seu ambiente familiar, ambiente social. Isso vai, através dessas experiências, vão moldando, vão desenvolvendo esse ego ao ponto de, por exemplo, em um ambiente social, a pessoa consegue se afirmar, né, através desse eu. Eu posso, eu consigo, eu digo, eu faço. E que ele diz que no desenvolvimento desse ego, existem duas possibilidades. O ego pode ser desenvolvido de forma positiva ou negativa, vai depender do contexto de vida da pessoa, mas que, independentemente disso, o ego, ele se desenvolve.
E uma outra consideração em relação ao nó do sul, o Denis Rudyard diz que o nó do sul você não constrói personalidade, você não desenvolve, você elimina. O nó do norte você constrói, você desenvolve personalidade, toda a ação está ali. E o nó do sul você precisa eliminar. E a melhor forma de eliminar, segundo o Rudyard, é trabalhando em prol de algo maior, de uma comunidade, em prol dos outros, assim. Já a Diana von Thoen, ela, o título do livro dela é Os Nodos Lunares na Astrologia. Nesse livro ela diz que o eixo nodal no mapa de uma pessoa, ele indica um ponto de tensão, um cabo de guerra. E que a pessoa, isso exige um esforço muito grande da pessoa para equilibrar. A pessoa passa a vida toda precisando equilibrar essa tensão, e que nesse exercício de tentar equilibrar essa tensão, ela provoca desordens na saúde, que podem surgir através de transtornos podem surgir através de sintomas psicossomáticos, de sintomas comportamentais, e ela usa muito a palavra sacrifício. Ela utiliza essa palavra sacrifício porque ela acredita que há uma tendência do indivíduo a abdicar de uma das polaridades, e que isso acontece mais com o nó do norte, porque o nó do norte indica a área de grande dificuldade, e que por ser uma dificuldade, a tendência do indivíduo é desistir daquilo ali. Então ele sacrifica o nó do norte e supercompensa no nó do sul. E que ao longo da vida há um movimento oscilatório de vai e vem para equilibrar. A pessoa se esforça para equilibrar aquilo ali. E promove esse movimento de vai e vem. Uma hora ela tá lá no nó do sul, outra hora ela tá aqui no nó do norte, outra hora ela está no nó do sul, no nó do norte, abdica de um lado, supercompensa do outro, aí depois de onde supercompensou, abdica para supercompensar do outro, e é isso aí, é isso aí. Em seguida, nós temos... e outra coisa importante que eu já ia esquecendo, a palavra sacrifício é muito utilizada pelos dois autores, tanto o Denis Rudyard quanto a Diana von Thoen. Segundo a autora, o sacrifício ele é exercido mais no nó do norte, mas que ele pode ser feito no nó do sul também. Então o sacrifício envolve ambas as polaridades, por conta do movimento de vai e vem, para tentar equilibrar a polaridade. Já o Denis Rudyard acredita que o nó do sul o sacrifício esteja atrelado ao nó do sul por conta da eliminação. Então ele acredita que o nó do sul precisa, tudo que o nó do sul representa precisa ser eliminado. Os nodos lunares hoje em dia são muito utilizados. Eles têm uma grande importância nos dias atuais, na astrologia moderna, mas que ao longo da história da astrologia é possível observar que os nodos lunares tiveram uma importância muito grande também, principalmente na Idade Média. Com o início da Idade Média houve a expansão do cristianismo, e com a expansão do cristianismo a igreja passou a perseguir a astrologia e, consequentemente, os astrólogos. Então, esses astrólogos que eram helênicos porque remete à astrologia helenística, do período helenístico lá na Grécia Antiga, e que é uma tradição astrológica que vem sendo trazida de lá para a Idade Média. E esses astrólogos helênicos, por conta da perseguição religiosa, precisaram ir em direção ao Oriente. Então houve uma diáspora. E eles se mantiveram no Oriente durante todo esse período da Idade Média. Então houve um grande enriquecimento
da astrologia cultural, intelectual, principalmente da astrologia no mundo árabe, ao longo da Idade Média. E que no finalzinho da Idade Média houve um novo renascimento da astrologia no Ocidente, porque já estava prestes a entrar o Renascimento, que já tinham, durante o Renascimento as visões eram outras, as mentes eram mais abertas para o conhecimento, para o saber. Então houve um movimento de volta, mas não dos árabes, mas dos judeus, que no final da Idade Média saíram do mundo árabe, saíram do Oriente e foram em direção ao Ocidente e promoveram um novo enriquecimento, um renascimento da astrologia no Ocidente. E que eu cito aqui rapidamente o Denis Rudyard, que foi um grande estudioso da astrologia tradicional. Então, no livro dele, Astrologia Tradicional e Humanística, ele diz que concorda em parte com a teoria da astrologia tradicional acerca dos nodos lunares. Que dentro da astrologia tradicional, o nodo norte é positivo, o nodo norte é negativo, é destrutivo, e que o astrólogo tradicional Rodolfo Veronese, num trecho que eu tirei de um de seus textos, ele confirma essa informação que aparece no livro do Rudyard. Então, o Rodolfo Veronese diz o seguinte: Abu Machar dizia a mesma coisa que todos os outros astrólogos contemporâneos a ele. O nó do norte é benéfico e tem as qualidades de Vênus e Júpiter e aumenta as coisas, enquanto o sul é maléfico, tem as qualidades de Marte, de Saturno e diminui. Então o Rudyard, ele não concorda com essa ideia de que o nó do sul seja autodestrutivo e seja negativo. Ele acredita que ele precisa ser eliminado num sentido positivo, em prol de algo maior. A partir disso, eu entro rapidamente na astrologia indiana. Não vou entrar no mérito do que é a astrologia indiana, do que ela representa, porque é totalmente diferente. O sistema da astrologia indiana é totalmente diferente da astrologia que nós utilizamos aqui no Ocidente. O desenho do mapa é diferente, o sistema é outro, o zodíaco é um outro totalmente diferente do nosso, que é o tropical, utilizado no Ocidente. O deles é o zodíaco das constelações, é o zodíaco sideral. Então, eu só vou comentar rapidamente que na mitologia védica hindu existe um conto chamado A Agitação do Oceano de Leite, em que nesse conto, ao longo desse conto, a história é da seguinte forma: a divindade deles, Vishnu, que é o da proteção, da preservação, ele se manifesta na Terra para ajudar os deuses que perderam os poderes. Esses deuses estavam em guerra com os demônios e em busca de um néctar ou uma ambrósia da imortalidade que estava nesse mar de leite. E Vishnu conseguiu promover uma trégua entre eles, caso os demônios ajudassem a encontrar o néctar, e Vishnu garantiu que eles poderiam beber do néctar e garantir a imortalidade. É importante reforçar que os nodos lunares na astrologia indiana, eles têm uma outra terminologia. O nó do norte se chama Rahu, o nó do sul é Ketu, e que respectivamente também são conhecidos como cabeça e cauda do dragão. Então, dentro da astrologia indiana, os indianos acreditam que o grande norteamento é você integrar, você equilibrar essas partes dissociadas, porque nesse conto do mito indiano, a divindade Vishnu, antes que o dragão bebesse do néctar, ele cortaria e corta mesmo a cabeça do dragão, que é uma espécie de dragão que é misturado com serpente. Só que esse dragão, que é a cabeça
cabeça do dragão, o Rahu, ele já havia bebido o néctar da imortalidade. Então, houve o corte, mas ele já era considerado imortal. E toda essa história gira em torno disso, da busca do equilíbrio da cabeça com a cauda. Que a cabeça, dentro da astrologia indiana, a cabeça é racional, a cauda é do coração, funciona-se de acordo com as leis do coração. Então a cabeça, ela está sempre em busca, ela corre atrás, mas o que ela absorve, ela não consegue reter por conta do corte. Então aquilo que ela retém, ela elimina. Então, para que não haja essa eliminação pela cabeça e que possa unir essa questão espiritual e material com a qual a astrologia indiana trabalha muito, então o grande objetivo aí é unir mesmo essas partes dissociadas do dragão, esse apartamento que houve no corpo do dragão. Agora eu vou falar sobre como eu vejo, como eu entendo os nodos lunares. Eu acredito que os nodos, eles, dependendo da forma como o indivíduo vivencia os nodos, isso irá afetar o funcionamento de todo o mapa. E eu faço uma conexão com a linha interpretativa da psicologia comportamental. Então eu acredito que o nó do sul está ligado a todo aquele comportamento aprendido, aquele comportamento condicionado, a os estímulos, organismos, a todo estímulo que o organismo recebeu do ambiente, do ambiente à sua volta, e que esse organismo emitiu respostas e alterou esse ambiente também. Então, eu acredito que o nó do sul, sem ligar com eu até entendo, acredito que nós temos questões internas nossas, elas interferem sim no comportamento, mas eu acredito, acima de tudo, que o ambiente, o ambiente ele promove mudanças nas características do indivíduo, nas características comportamentais do indivíduo. Então eu acredito que o ambiente, ele fala mais alto, ele interfere. Então o nó do sul representa, na minha opinião, todo aquele comportamento condicionado, aquele comportamento que foi aprendido ao longo dos anos, desde cedo na vida. E que eu não vejo o nó do norte como uma meta, eu vejo como uma área de vivência, porque, a meu ver, de acordo com as minhas observações, o nó do norte representa uma área em que você não tem experiência nenhuma, e é onde você tende ao erro. Então, eu concordo com a astrologia indiana, com a concepção que os indianos fazem dos nodos lunares, e concordo com a dona Van Towen nesse ponto, de você ter que integrar as polaridades. De que forma? Na minha concepção, que acredito que o nó do sul está relacionado com comportamento condicionado, a pessoa só consegue obter sucesso no nó do norte com o apoio do nó do sul. Então o nó do sul é um apoio que a pessoa recebe para alcançar o nó do norte. E dessa forma, com o apoio do nó do sul, a pessoa atinge o nó do norte, ela alcança o sucesso no nó do norte. Quando eu digo sucesso, a pessoa obtém êxito, ela atinge os seus objetivos ali. Quando a pessoa
foca no nó do norte, desvencilhando do nó do sul, isso é um problema, porque ali é uma área de uma área que necessita de aprendizagem. A pessoa não tem experiência ali, então ela vai se lançar ao novo. Então é como a pessoa tatear no escuro, então ali é complicado. Então, se a pessoa faz o movimento em direção ao nó do norte sem o apoio do nó do sul, é como se fosse uma estrutura que desaba sem base. Eu vejo o nó do norte muito por esse lado, através das minhas observações eu pude comprovar isso. E é uma área de que você tem que se esforçar muito. Então, se você desvencilhou do nó do sul, foi em busca do nó do norte, porque a tendência o comportamento, a pessoa mantém um comportamento inconsciente. Quando eu digo comportamento inconsciente, é quando a pessoa não está alheia, ela não tem conhecimento daquilo ali. Então, o indivíduo mantém, através de um comportamento inconsciente, ela vai em direção ao nó do norte. E por conta de si mesmo, da direção de ir para frente, porque o nó do norte você vai para frente. Só que é um grande erro você ir em direção ao nó do norte desvencilhando do nó do sul. Então, quando a pessoa vai em direção ao nó do norte sem o apoio do nó do sul, ela não alcança esse êxito. Ela pode, de repente, tentar chegar próximo disso, mas com muito esforço. Ela vai ter que correr atrás, vai ter que se esforçar muito, trabalhar muito aquilo ali, e pode chegar perto do êxito que ela conseguiria com o apoio do nó do sul, mas não é garantido. E a tendência da pessoa é desistir mesmo daquele nó do norte e acaba se voltando para o nó do sul de alguma forma para poder rever determinadas questões. Então, eu acredito que nos 30 primeiros anos de vida da pessoa, ela erra e acerta. É como se fosse um ensaio e erro. Então, aquilo possibilita que a pessoa vivencie bastante e nesses primeiros 30 anos de vida, a pessoa vai em direção ao nó do norte e, na maioria das vezes, mantém um comportamento não adequado por conta dessa falta de experiência relacionada àquele nó do norte. Lembrando que eu não vejo os nodos como pontos separados, como na astrologia indiana. Para mim, os nodos, as duas polaridades funcionam em simultâneo. Mesmo nos 30 primeiros anos de vida, quando a pessoa se lançou para o nó do norte com ênfase, que é quando você faz isso mesmo, você se lança em direção ao nó do norte com ênfase, você vivencia o nó do sul de alguma forma, não adequada, mas vivencia. Então, a tendência maior é você não obter os resultados tão satisfatórios e eu ter um comportamento não adequado por conta dessa falta de experiência em relação ao nó do norte. E que depois dos 30, a pessoa, através isso a gente precisa, na hora de fazer uma leitura de mapa astrológico, você observa também os ciclos planetários, os períodos planetários, que isso entra também na interpretação dos mapas. Mas quando você passa dos 30, você meio que se volta para o nó do sul para rever determinados comportamentos que você teve nos 30 primeiros anos de vida, porque você se lançou direto ao nó do norte. Então, o nó do sul exige um estudo. Não é uma área de conhecimento. Eu não acredito que o nó do sul seja uma área de conhecimento. É uma área de comportamento aprendido. E que você se volta para o nó do sul para rever determinadas coisas, estudar melhor como você pode trabalhar o nó do sul para poder alcançar novamente o nó do norte. Então, é aquele movimento de volta para o nó do sul para você alcançar o nó do norte e ir reforçando. O nó do norte você só atinge com sucesso com o apoio do nó do sul. Nunca se lançando ao nó do norte você
obtém êxito por conta da inexperiência da área. A posição do nó do norte por casa, por signo, vai indicar a do mapa onde tudo é novo, onde você não conhece. Com isso, eu encerro o vídeo, encerro a videoaula, encerro a palestra. E se quiser manter o contato, se quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail é fabiana.a.brito@gmail.com. De novo, meu e-mail fabiana.a.brito@gmail.com. Tchau, tchau!